Passo a palavra ao nobre colega Avax. Boa tarde, tudo bem, Ricardo? Tudo bom, vereador? Então, tá bom. Queria também cumprimentar as pessoas que permanecem nos assistindo de forma muito incansável. Estamos alguns dias já aqui, Ricardo, perguntando e perguntando e perguntando, e dia após dia as informações novas, como, por exemplo, o sistema marrom, que nós não tínhamos conhecimento. Você pode, mais uma vez, explicar o que é o sistema marrom? É um sistema que tem um sistema desenvolvido, acredito que seja pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura, né? Onde que a gente consegue inserir o cadastro, daí a gente consegue pôr lá o permissionário, o condutor, o veículo, a empresa, né? Consegue inserir todos os dados referentes àquela específica àquela atividade comercial, seja ela táxi, escolar, fretamento, motofrete, hoje os aplicativos e o transporte coletivo. Ok, e quando você insere os dados de ônibus com a data já vencida, quais são as ações perante esse fato? Ou quais foram os procedimentos? Não, o sistema, eu consigo pôr a data, ele me permite pôr a data. Ele me permite pôr a data de... Ali entra o número do chassi, número do CRLV, a empresa que ele está vinculado. Eu posso inserir a data de validade da inspeção veicular, né, a cor do veículo. E eu posso pôr, como relatório gerencial também, eu posso atribuir uma data de validade daquele veículo. Até que ano que ele está válido. Sim, mas é quando você inserindo os dados, você automaticamente percebe que o veículo já está com a data de validade vencida. Sim, sim. Quais foram os procedimentos? Vocês abriram, existe uma sindicância. Como que está essa sindicância hoje? Eu não sei precisar, vereador, como está a sindicância, mas sim, foi em 2019, ocorreram notificações para a empresa, né? Daí, na mudança, já ocorreram notificações na gestão Miguel, ocorreram notificações na gestão Tambolo, e o Tambolo abriu o procedimento administrativo para verificar esses fatos. O veículo vencido está transcorrendo o processo administrativo para verificar isso, né? A questão do porquê que os veículos estão vencidos, né? Vereador, questão de ordem. Desde quando existe o sistema marrom? Não sei precisar, vereador. Não, eu tive acesso ao sistema quando eu ingressei na secretaria, né? Que era uma das ferramentas de trabalho da secretaria. E quem que detém essas informações? Existe algum tipo de relatório? Esse sistema emite relatórios? Emite relatórios dos veículos cadastrados, das empresas cadastradas. E quem manuseia e quem detém essas informações? Quem tem acesso a ele, né? É um sistema que você tem que acessar com senha. E quem que tem esse acesso? Normalmente o pessoal administrativo, o pessoal da secretaria ali. Qual secretaria? Planejamento ou de Não, o transporte. No planejamento, quando a gente solicita alguma alteração no sistema para melhoria, a gente procura a Secretaria de Planejamento. Ok. O senhor falou sobre a questão da racionalização das linhas. E o nome de a palavra racionalização nos assusta, porque nós estamos enfrentando um grande problema lá na borda do campo, onde a comunidade simplesmente está rejeitando o que está acontecendo lá. Falou-se que aumentou a disponibilidade e a oferta de ônibus, mas o povo não gostou. Essa é a verdade. Quando existe essa questão da racionalização, antes da implantação, existe algum tipo de estudo sobre o impacto positivo e o impacto negativo? Existe. A gente realiza um estudo de demanda. E vocês conseguiram prever essa questão que aconteceu lá no transporte da borda do campo? A questão específica que o vereador fala da reclamação seria ali o Jardim Que Sonha, o Jardim Santa Teresa, né? Por outro lado, ocorreu um aumento muito significativo na região do Libanópolis. Sim, mas quando vocês vão fazer a racionalização, um estudo prévio, vocês têm que, na minha visão, né, como cidadão, não só como vereador, tem que calcular o impacto na sociedade como toda. Não dá para vestir um santo e desvestir o outro. Então, para ajudar o Libanópolis, não dá para prejudicar o Que Sonho e o Jardim Santa Teresa. Nesse estudo, foi identificada, então, essa possibilidade do desagrado dessas duas comunidades? Vereador, não foi identificado, porque fazendo o tap-board aí até o pit, ali, a praça da Rua das Canoinhas, se inseriu o ônibus Santa Teresa, que seria um ônibus circular. Esse ônibus seria para minimizar os efeitos dessa alteração
do ônibus não subir mais até o ponto final. O ônibus não subindo até o ponto final são 2 pontos. Em curto tempo de viagem e diminui quilometragem. O que foi pegado na região do Borda do Campo, foi feito levantamento, foi feito estudo de demanda, foi verificado as linhas, elas estavam em prejuízo, daí foi feito um estudo para tentar dar um melhor atendimento a regiões que estavam descobertas ali e minimizar o prejuízo, o que está ocorrendo. Essa questão da racionalização diminui o horário de ônibus? As pessoas, a distância, o tempo para percorrer a mesma distância aumenta? Não. Inclusive, a gente consegue oferecer por fazer um trajeto mais rápido, a gente consegue oferecer. Mas essa questão da baldeação aumenta o tempo de deslocamento entre um ponto e outro? No caso específico, talvez do Santa Teresa, aumentou. E nos outros casos, diminuiu. Ok. É uma equalização do sistema, né? Você equaliza o sistema para você tentar agradar, vamos supor, a maioria da população. Ricardo, você está se demonstrando aqui um verdadeiro conhecedor do transporte coletivo dentro da nossa cidade. Como você, eu acho que 1 ou 2 só que passaram por aqui que conhecem o transporte como você conhece. Vou fazendo algumas perguntas, porque a gente está aqui tentando identificar soluções para o nosso transporte coletivo. Soluções essa que durante décadas não foi apresentado. Então, por esse motivo, alguns vereadores já fizeram e refizeram perguntas. Pensando na racionalização, para que, então, aumente a questão, diminua os custos e aumente a qualidade de transporte coletivo para as pessoas que utilizam dele. O sistema de baldeação, isso é natural. Isso eu vejo que tem que existir. Você mesmo falou sobre as sobreposições de linhas, que isso encarece a operação. Existe algum estudo em regiões onde não há superlotação de ônibus, implantar, eu sei que isso não está previsto no contrato, mas o direito e a questão do interesse coletivo, ele vai sobrepor o interesse das partes, que foi elencado nos contratos que estão aqui. Existe esse estudo, onde que vai ônibus grandes implantar micro-ônibus, e onde existe ônibus, vamos supor que vai sair lá da Borda do Campo, ônibus lotado, inserir ônibus com capacidade de carregar ou transportar mais pessoas. Existe esse estudo? Vamos por partes. Ali no Borda, justamente por pegar uma BR, que gera um risco maior. Nós temos o problema ali do congestionamento, normalmente do contorno. Eu acho que a capacidade do ônibus não seria aumentar a capacidade, mas seria, conforme demanda, inserir mais veículos grandes ali para fazer. Não por articulado, mas sim inserir mais ônibus com a mesma capacidade, mas em uma frequência maior. Tá, nesse planejamento de mobilidade, então, você falou sobre a questão do trânsito, do gargalo que tem ali no contorno. Você é contrário ao biarticulado sair da Borda do Campo. Mas, imaginando e fazendo um comparativo com Curitiba, com a Marechal Floriano, que existe a canaleta do Expresso, qual a sua visão de fazer um terminal de baldeação dentro do Guatupê, onde ônibus sairiam da Borda do Campo, colocassem passageiros nesse terminal de baldeação do Guatupê, e um ônibus como se fosse o próprio Expresso aqui, que sai do Boqueirão e vai até a Praça Carlos Gomes, sair pela Rui Barbosa, numa linha reta, transportando 300 pessoas, passando pelo terminal do Afonso Pena, terminal do Terminal Central, e também podendo até chegar mesmo na Colônia Rio Grande pela própria Rui Barbosa. Existe esse estudo, esse planejamento, da questão da racionalização, diminuindo o número de ônibus na mesma sobrelinha? Existe isso? Sim, vereador. Eu viria um ônibus vindo da região do Guatupê, ali, mais ou menos da região da Praça da Juventude, que a gente tem que verificar a demanda, aonde que está a nossa demanda. Mas a gente mensurando, entendendo que o Guatupê e o Afonso Pena e a Borda do Campo são os 3 maiores bairros da nossa cidade, onde a maior concentração de passageiros estão nessas 3 localidades.
o senhor não concorda que a gente, colocando veículos maiores, com capacidade de transportar mais pessoas, não facilitaria? Não diminuiria o custo da operação? Não diminuiria, vereador, porque o ônibus articulado ele tem um custo muito superior ao ônibus comum, ao ônibus convencional. Quantas vezes mais do que um ônibus que transporta 80 pessoas? Hoje, um ônibus que transporta 80 pessoas, aí você vai pagar em torno de 490 mil. Um articulado vai estar... Um articulado, não um biarticulado, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Mas esses valores diluídos pelas passagens e pela quantidade. Mas a questão, eu vou um pouquinho além. Além do preço e o custo do quilômetro rodado. Sim, só que é um ônibus que consome um pouco mais de combustível. Sim. Né? E um ônibus que, se a gente observar o pico de demanda que a gente tem um pico de demanda bastante grande no período da manhã e da noite. Né? E eu pondo um ônibus articulado, eu estou tomando espaço, queira ou não queira, eu estou tomando espaço dos veículos, porque a gente não possui canaleta. Se possuísse canaleta, acho que seria maravilhoso. Mas a gente não possui. Mas existe, isso nós temos que planejar. Existe pensamentos. Existem pensamentos. Não, sim, mas nós temos que planejar. Já foi feita a duplicação da Rui Barbosa entre a 15 até o contorno. Está acontecendo a duplicação da Rui Barbosa entre a 277 até a Praça da Juventude. E existe, sim, um plano para que seja duplicada a Rui Barbosa entre a Praça da Juventude e o centro da cidade. É algo necessário porque, né, nos dias de hoje já está saturado ali. Então, a gente tem que planejar. Você, na sua condição de conhecedor do transporte coletivo, que vive isso diariamente, o que faltou até aqui, o que eu vejo todos os dias, faltou planejamento. Se houve planejamento, não foi colocado em prática. Se houve fiscalização, não foi colocado em prática. Chegamos ao limite, senhor Ricardo. Nós não podemos mais compactuar ou aceitar o que está acontecendo em nossa cidade. As empresas estão clamando por uma solução ao problema, dizem que ocorre um desequilíbrio financeiro. O senhor acabou de falar que, de fato, muito possivelmente, isso acontece. A gente vai comparar o nosso transporte coletivo com o transporte coletivo de outras cidades que fazem parte aqui da nossa região metropolitana, até mesmo Curitiba, onde ontem o prefeito Rafael Greca informou que vai dar para comprar, fazer aquisição de bilhetes através do Pix. Você veja, a gente atravessa o rio, a modernidade está ali. A gente atravessa o rio para cá, é um retrocesso. É ônibus, é o jeito de fazer transporte desde a década de 70. Nada mudou. Essa é a nossa sensação. E o povo não aguenta mais. Vai fazer a racionalização, o povo faz greve porque está perdendo horário de serviço. Tá tendo que acordar mais cedo, tendo que pegar outras linhas, tendo que andar mais. Então, ao invés de a gente aumentar a qualidade de vida das pessoas no transporte coletivo, que é sim um serviço essencial, que foi muito abandonado, como o senhor mesmo falou, e como todos os outros que antecederam, que não houve fiscalização porque teve equívocos ou má vontade, que não existe funcionário. É algo que me deixa extremamente chateado, porque uma prefeitura do tamanho de São José dos Pinhais, isso não é um desabafo meu, mas o senhor é simplesmente mais um lá dentro que sofre, porque é um agente administrativo, concursado, que nada tem a ver com a política. Mas quem passou até aqui, a sensação que eu tenho é que priorizou outras áreas e largou o transporte coletivo. Mas transporte coletivo é um serviço essencial. Se não tiver transporte coletivo, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue ir para a faculdade, estudar, enfim, não consegue se locomover. A gente precisa achar soluções. Então, eu peço ao senhor, eu tinha mais outras perguntas, senhor Ricardo, para fazer para o senhor, mas o senhor respondeu muito bem. Então, eu peço que o senhor que está lá dentro do transporte coletivo, que pense com carinho, né? Use aqui os vereadores. Eu acho que nunca na história dessa Câmara teve vereadores que realmente quiseram desse jeito, juntos, unidos, fazer um trabalho, apresentar soluções, achar saídas. Não dá simplesmente para a gente ficar jogando pedras, atacando as empresas, enquanto a gente percebe que houve total omissão por parte do poder público. Joga-se a responsabilidade perante as empresas, mas a gente tem ciência que todos que vêm aqui falam que realmente existe um desequilíbrio financeiro. Um desequilíbrio financeiro esse que nós não temos 100% de certeza, porque quem te antecedeu falou que as planilhas e os relatórios era a planilha Excel, preenchido por uma pessoa. E fica aqui também a minha dúvida. O senhor sabe me dizer se esses relatórios foram auditados pelo Tribunal de Contas?
Não, os relatórios não foram auditados. Como eu disse, a planilha em Excel que foi citada aqui foi uma planilha que é prevista em edital para as empresas enviarem e que a gente começou a fazer o trabalho a partir de março de 2019. Porém, deixar claro aqui, como meus antecessores já falaram, a gente está conseguindo auditar agora através da bilhetagem eletrônica, tá? Que a gente tem acesso. E a bilhetagem veio acesso agora a nós em fevereiro desse ano. Ok. O senhor, como um conhecedor do transporte coletivo, sendo um funcionário da prefeitura, quais são as suas sugestões para alterar o contrato? Porque esse contrato que está aqui é um contrato ultrapassado que não vai... É muito pequeno por um serviço essencial da magnitude que é o transporte coletivo, muito vago, muito raso. Há sim a necessidade de se refazer. E qual que é a sua sugestão? Para que seja, quais são as sugestões de alterações nesse contrato? O contrato em si é um contrato muito vago. A gente fez a leitura do contrato, né? O ideal seria se ater ao edital, né? E a gente, como o vereador disse, fazer um planejamento, um estudo, o que a gente quer do transporte coletivo, qual modelo de transporte coletivo que a gente quer. A gente quer trabalhar com ônibus articulado, ônibus convencional, ônibus leve, micro-ônibus, para exercer justamente um planejamento futuro até das nossas vias, onde que esse veículo vai circular, né? O vereador, uma coisa que me chamou a atenção aqui, enquanto o vereador estava falando, eu estava pensando aqui na questão da Rui Barbosa, Colônia Rio Grande. Nós temos ali, a Rui Barbosa, temos aquele aclive para a Rua Joinville, onde que um ônibus ele não consegue exercer. Então, já começa o planejamento viário por aí, né? Seria ótimo, vereador, a gente ter uma via larga que pudesse ter um articulado ligando um lado ao outro da cidade, né? E sendo alimentado por pequenos veículos. Talvez barateasse muito o custo, né? E temos áreas de São José que ainda não são interligadas, são bairros que nós temos que dar o atendimento, porém eles não têm ligação. Posso citar o exemplo do Jurema Vila Nova, que o próprio presidente aqui, o Possebon, né, a gente questionou, fomos questionados, né, e respondemos que realmente se tivesse uma ligação tornaria mais rápido. O próprio aristocrata ali, o Zaniolo, né, que dá para se fazer uma linha circular ali, porém a gente não tem a ligação. Talvez é uma questão que vai sair daqui acho que um ano e meio, talvez tenhamos uma ligação. Já temos um planejamento ali para a região para otimizar melhor, levar um transporte melhor ali para a população, né? Mas é a questão realmente de contrato, vereador. Acho que se qualquer coisa que você faça, seja implantar um STAR, seja implantar um sistema de transporte coletivo licitado, se você não iniciar se você não tiver uma equipe de fiscalização, uma equipe treinada, uma equipe que dentro de uma secretaria dê continuidade àquele trabalho, né, que foi iniciado, quando iniciar realmente a concessão, eu acho que a gente não vai caminhar. Ok. O senhor também falou a questão da regulamentação do estacionamento rotativo, das vagas aqui na região central. O senhor faz parte só do transporte e não do trânsito? Eu faço parte só do transporte, mas como eu trabalhei na URBS, e na época eu fazia parte da diretoria de trânsito lá da URBS, né? Então era muito interligado essas áreas. Então lá existiam os agentes de trânsito, então eu tenho acho que um carinho muito grande para poder dizer assim que talvez se você fizer e não tiver quem fiscalize, né, você vai começar a perder receita. E por parte lá do departamento que o senhor trabalha, que é o transporte, existe algum estudo para regulamentar o transporte em nossa cidade através dos aplicativos? Existe. Em que fase que está isso? Foi regulamentado, mas está sendo revisto o decreto, né? Eu não sei precisar para o vereador que faz que está, pois não faz parte da minha área específica do coletivo, né? É a tratativa de outra pessoa. Ok. Presidente, eu agradeço o espaço. Senhor Ricardo, muito obrigado.